Muito já se falou sobre a Operação Prato. Mas há uma história que muitas pessoas ainda não conhecem, e na mesma época, uma misteriosa mulher loura apareceu na área do arquipélago do Marajó, da mesma onde ocorreram os eventos da operação, em 1977. Ela se identificou aos moradores da região como Elizabeth Kiminetberger, e teria chegado em Belém em 1976, transferindo-se de Salvador com a ajuda de um amigo que morava na capital paraense. O passaporte que trazia era inglês, e no documento constava que tinha nacionalidade suíça, e nasceu em 1947, tendo se naturalizado inglesa e indo depois residir em Paris. Aos moradores locais, ela se apresentou como estilista de moda, e estaria interessada em adquirir uma propriedade na região, pois havia se apaixonado pelas ilhas e a natureza local. Os que a conheceram, a descreveram como muito branca, loira, olhos azuis amendoados, magra e baixinha, cerca de 1,60 m de altura. Sua vestimenta corriqueira consistia em vestidos longos rentes aos pés, com mangas compridas, de punhos fechados que chegavam até as mãos. Visitando a região do Salgado Paraense, no município de Bragança, a cerca de 200 quilômetros de Belém, a mulher estrangeira revelou estar bastante interessada na compra de uma ilha local. Seus deslocamentos constantes por aquela zona foram realizados por João Olaia, comerciante, que fazia a linha de barco para a Ilha do Meio, e para outras ilhas circunvizinhas com a tarefa da venda de alimentos e transporte de passageiros. Beth conseguiu comprar terras na chamada Ilha do Meio, se situa na Baía do distrito de Imboraí, pertencente ao município de Bragança. A ilha se localiza abaixo da cidade de Urumajó, atual Augusto Correia, distando cerca de 6 horas de lancha do continente. Já de posse da sua propriedade na referida ilha, Elizabeth procurou reunir os poucos moradores e disse ter interesse em comprar imediatamente outras propriedades. Houve relutância da parte de alguns, pois uma das exigências era que, fechado o negócio, deveriam deixar o mais breve possível os locais de suas ex-moradias. Os documentos relacionados às compras teriam sido registrados no cartório do primeiro ofício da cidade de Bragança, e incluíam direitos hereditários. Mesmo após fazer a aquisição de vastas terras na Ilha do Meio, Elizabeth não residia e tampouco visitava a ilha. Somente algum tempo depois, ela passou a ir ao local com mais frequência. Segundo os populares locais, Beth chegava na ilha quase sempre acompanhada de pessoas com hábitos estranhos. Cada vez que isso ocorria, segundo testemunhas, as pessoas recém-chegadas com ela costumavam desaparecer para sempre, sem que pescadores e barqueiros conseguissem saber para onde e como saíam da ilha ou como aquilo ocorria. Os visitantes, quando eram vistos com Beth, foram descritos pelos locais como altos, loiros, porém tinham algo de estranho. Apareciam em grupos de 20 ou mais, e ela os identificava como cientistas. Beth também atraiu a atenção dos moradores de Bragança, por comprar semanalmente dos pescadores, entre 200 a 400 quilos de peixe, sem que ninguém soubesse informar qual destino seria dado ao pescado, uma vez que não era posto à venda no mercado do município. Era muito peixe para uma pessoa só, e certamente isso logo acrescentaria mais desconfiança na população local. Logo os boatos sobre o excêntrico comportamento da loira estrangeira já saltavam as fronteiras do então município de Urumajó, e se espalhava por toda aquela região. A anormal quantidade de peixe adquirida por Beth logo levantou as suspeitas de que estivesse acobertando um bando de guerrilheiros na Ilha do Meio. As informações chegaram até o capitão militar, o Irangê Holanda, que naquela mesma época servia a FAB e comandava uma investigação militar na região, a chamada Operação Prato. Ao tomar conhecimento do fato, a princípio, Holanda suspeitou que Elizabeth pudesse estar envolvida com um movimento de guerrilheiros ou contrabando de armas. Com o apoio de voluntários locais, Holanda deslocou alguns militares até a Ilha do Meio, para realizar averiguações e buscar mais informações sobre as reais atividades daquela mulher.
O grupo conseguiu encontrar a cabana de Beth na ilha, abandonada, em estado precário e com poucos utensílios no seu interior. Era como se nunca tivesse sido usada. Só havia uma mesa e uma cadeira, e apesar das toneladas de peixe adquiridas dos pescadores locais, não havia um único indício de que algum peixe tinha sido depositado ali. Segundo alguns, quando Beth se encontrava em sua casa, era comum ver estranhos e assustadores movimentos de luzes, sobrevoando silenciosamente a região. Alguns diziam que as luzes eram como pequenas luas, que desciam sobre a ilha. Quando isso acontecia, Beth costumava sair às altas horas no meio da noite, a percorrer os campos. Ela teria sido advertida várias vezes para evitar aquelas caminhadas, pois ali transitavam serpentes e outros animais selvagens, mas sempre ignorava os avisos. Em muitas ocasiões Beth era vista à tarde da noite, caminhando sobre as areias da praia, totalmente despida. Tudo isso chocava a população local, que não conseguia compreender o discrepante comportamento da estrangeira. E assim, cada vez mais desconfiados da mulher, por 2 ocasiões, pescadores locais denunciaram à polícia sobre as estranhas ocorrências. Uma das coisas presenciadas por moradores locais, e que os aterrorizou, foi que Beth algumas vezes era vista caminhando pela praia, porém, quando chegava à água, ela caminhava sobre ela, sem afundar, como se estivesse levitando. Na primeira vez que foi chamada à delegacia, Beth prestou depoimento, mas por falta de provas e por não ser constatado nenhum crime, ela teria sido liberada em seguida. Depois de novos avistamentos de luzes estranhas na ilha, os moradores tornaram a ir à delegacia, e Beth mais uma vez foi chamada, mas logo foi liberada. Tempos depois, como pairava sobre ela ainda a desconfiança das autoridades, consta que a Polícia Federal se envolveu no caso e passou a investigar a história. Beth teria inclusive ido a Brasília, mas nada se apurou contra ela. Mas a polícia não parou por aí. Em razão de novas apelações dos moradores locais, Beth foi encaminhada a Belém, para depor numa delegacia, próxima ao mercado do Ver-o-Peso, sendo escoltada por 4 policiais. Já na delegacia, ela pediu para ir ao banheiro que havia no mercado. Foi acompanhada por 2 policiais. Depois de um tempo, como ela não saía, resolveram arrombar a porta. Para seu espanto, não havia ninguém lá dentro, e o mais incrível, o banheiro não tinha janelas, e não havia por onde sair, senão pela porta. Beth nunca mais foi vista. A Polícia Federal encaminhou o caso à Interpol. Alguns anos se passaram, e em 1985, por ocasião do terremoto em Los Angeles, Estados Unidos, uma foto do pessoal que ajudava no resgate permitiu à Interpol identificar Beth, que estava vestida de enfermeira. Apesar das buscas, não foi possível localizá-la. A última pista da investigação internacional teria identificado Beth em Seul, na Coreia, mas também não levou a nada. O caso afinal nunca seria resolvido, e a pergunta: quem era Beth afinal? Deu margem a especulações até nos dias atuais. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se é novo por aqui, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Um abraço a todos e até a próxima.